Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos a mais um vídeo aula, né? Dando continuidade ao estudo que temos feito da Revista Batista Fluminense, Convenção Batista Fluminense, né? A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 10, que vai falar da primeira epístola a Timóteo. E vamos ver, conhecer o nosso texto base da lição, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 11, que diz assim: Você, porém, homem de Deus, quer dizer, Paulo falando a Timóteo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, nós vamos, né, descobrir ao longo da lição o que Paulo quis dizer com fuja de tudo isso, que tudo isso ele quis se referir. Vamos descobrir. Vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria, né? Para que possamos estar aprendendo esse assunto que é tão maravilhoso como tem sido os demais. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu nome em todo o tempo. Paizinho, eu venho te pedir, Pai, a tua direção, que o Espírito Santo teu esteja a falar em nossos corações, que seja tu, Senhor, através de mim, como instrumento a usar-me, a transmitir, Senhor, essa lição a todos que estão aqui ouvindo, Pai, nesse canal, esse vídeo aula, Pai, que todos aqui possam estar também sendo abençoados segundo as suas necessidades. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos conhecer o alvo da lição agora, que é onde nós queremos chegar com o estudo da lição, né? E o alvo é o seguinte: ao final do estudo, nós deveremos entender que o Evangelho de Cristo é a sã doutrina, né? E que deve ser ensinado pelos líderes das igrejas. De que maneira? Com dedicação, amor, zelo e comprometimento de uma vida íntegra com Deus. Esse é o alvo, né? Entender que o Evangelho de Cristo é a sã doutrina. Agora vamos conhecer os propósitos e, primeiramente, os propósitos da lição, né? Primeiramente, no sentido cognitivo, no sentido do saber. Ao final do estudo, né? Nós deveremos entender que a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a salvação do homem, né? Sendo necessário, contudo, é claro, a conversão, a sua conversão a esse evangelho. Agora vamos conhecer o propósito no sentido do sentir, né? Então, ao final do estudo da lição, nós deveremos estar o quê? Alertas quanto à presença, quer dizer, seria o propósito, alertar-se quanto à presença em muitas igrejas de falsos mestres com seus falsos ensinos, né? Que nada mais são do que heresias que vão contra a sã doutrina, né, do Evangelho da Graça de Cristo. E, finalmente, vamos conhecer o propósito no sentido do agir. O que eu deverei fazer, então? Essa é a pergunta, né? Então, ao final do estudo, nós deveremos combater em amor as falsas doutrinas quando surgirem, né, por parte de pessoas ou igrejas mesmo, trazendo foco sempre para as verdades bíblicas que devem ser guardadas e ensinadas sempre pela direção do Espírito Santo às pessoas. Lindo, né? Então agora sim, vamos dar introdução ao nosso assunto, né? E vamos falar que Paulo escreveu essa epístola a Timóteo, lembrando que ele, Timóteo, o acompanhara em sua segunda viagem missionária, né? Que se deu lá entre 49 e 52 da nossa
era, né? E ele escreveu, vamos dizer assim, provavelmente, porque não se tem uma data, né, certa na palavra de Deus, mas os estudiosos estimam que tenha sido nos anos ou de 64 ou de 65, né, da nossa era, depois de Cristo, né? Então, depois dessa missão de Timóteo acompanhar Paulo, né, em sua segunda viagem missionária, Timóteo continua a ser o quê? Um fiel missionário, ainda sempre pregando, né, a palavra que havia até aprendido, né, de Paulo, né? Ele era um adepto de Paulo, né? E também ele, depois dessa missão, ele tornou-se o quê? O líder, né? Ele ficou à frente da igreja em Éfeso, tornando-se o líder dessa igreja, né? E como que ele era considerado por Paulo, né? Como seu verdadeiro filho na fé, né? E é muito bonito a gente ler isso em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 2, quando Paulo diz isso, né? Gente, o pai de Timóteo, né? Está dito aqui que o pai de Timóteo era um gentio grego, portanto, ele era pagão, né? Então, mas a sua mãe, né, que se chamava Eunice, e a sua avó materna, Lloyd, essas sim eram o quê? Judias, né? Eram judias fiéis, portanto, elas eram o quê? Cristãs. Claro, de origem judaica, mas eram cristãs e com toda certeza, né, ensinaram a Timóteo o evangelho e as escrituras desde pequenininho, com certeza, né? Bem, Timóteo era natural de Listra, né? Que ficava o quê? Era uma colônia, né? Vamos dizer, romana da província da Galácia, lá na Ásia Menor, né? Atual Turquia. Muito bem. Além de companheiro das viagens missionárias de Paulo, né? Timóteo colaborou também na escrita de várias cartas, né? Nós sabemos, primeira, segunda Tessalonicenses, segunda Coríntios, a carta também de Filipenses, Colossenses e Filemão. Se Filemão, ele colaborou na escrita, eu não sei. Eu tenho a impressão que tenha sido escrito mesmo toda por Paulo, uma curta carta, né? Mas que ele estava lá, estava sempre juntinho de Paulo, né? Na certa, dando assim as suas opiniões, alguma coisa desse tipo. Daí Paulo o chamar de, quem sabe, cooperador, né? Timóteo era o seu cooperador. Paulo, na sua epístola, na sua carta, ele deu a entender, deixou a entender que, como Timóteo era jovem, né? Era um jovem líder, né? Alguns membros da própria igreja lá de Éfeso duvidaram da sua capacidade de liderança. Olha só. Então, como todas as cartas que a gente tem estudado aqui, né? Eu sempre faço essa pergunta, vou repeti-la aqui na carta de Timóteo. Por que Paulo escreveu a Timóteo, afinal de contas? Com toda certeza, sem dúvida nenhuma, para ajudar a Timóteo, que, como eu disse, ele era um jovem líder da igreja, né? Então, ele precisava, né, fazer com que Timóteo entendesse as suas próprias responsabilidades no ministério que ele havia o quê? Assumido, né, diante da igreja, e também ajudar a Timóteo a preservar, a ensinar as verdades doutrinárias. Tudo bem? Então, viram por quê, né? Assim,
tanto a carta a Timóteo quanto a carta a Tito, outro jovem, né, também considerado por Paulo seu filho na fé, né? Então, tanto essas duas cartas, essas duas epístolas, tanto a Timóteo quanto a Tito, são chamadas cartas pastorais. Por quê? Porque contém, né, os conselhos de Paulo, né, aos pastores, aos líderes, né, no caso da igreja. Mas com qual objetivo? Com que objetivo? Com o objetivo de tratar dos deveres dos líderes, né? Dos líderes e também com aquele a preocupação de orientá-los, né, no ministério e ainda com o objetivo de tratar das doutrinas à luz do Evangelho, combatendo assim as heresias. Entenderam? Muito bem. Então, vamos agora dar uma passeada, né, pela carta de Timóteo. Vamos ver o seu conteúdo, o seu teor, de uma maneira bem geral, né, acentuando os pontos assim mais importantes, né, mais relevantes dessa epístola. Paulo inicia sua carta, inicia sua epístola, né, alertando Timóteo, ou seja, já com alerta, alertando Timóteo contra os falsos mestres que estavam o quê? Levantando-se em Éfeso. Tudo bem? Agora, esses falsos mestres, é interessante que eles se utilizavam de parte da lei para quê? Como argumento dos seus ensinamentos falsos, né? Tal como aconteceu lá em Gálatas. Viram? Então, Paulo ensina o quê? Que a lei é boa. É claro que a lei é boa, se usada o quê? Adequadamente. Ele frisa isso. Olha, se a lei for usada adequadamente, ela é boa. Porque o homem, afinal de contas, ele não se conscientizou das suas transgressões, dos seus pecados através da lei? Sim, foi através da lei. Mas essa lei ela só seria válida até que o descendente, né, a quem se referia a promessa, né, viesse. Ou seja, até que viesse o descendente a que se referia a promessa. E eu pergunto, que descendente é esse? Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 19, dizendo exatamente isso, que a lei é válida, né? Até que viesse esse descendente. Quem é esse descendente? Jesus. Jesus Cristo. E ele veio. Por isso, né, que por essa razão, a gente está também lá em Romanos, né, capítulo 10, verso 4, dito que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela se completa, né? Ela se completa. Então, a lei era boa. Paulo fala, não, a lei é boa, a lei é válida, sim. Ela sempre foi, né? Porque através dela o homem se conscientizou das suas transgressões. Mas ela só seria válida até que chegasse esse descendente, né? Que a gente sabe muito bem quem é, né? Assim, olha que interessante. Paulo, ele deixa claro, né, nessa carta, né, que a lei do Antigo Testamento já tinha cumprido, né, o seu dever. Não é verdade? E aí mais ele ensina, e eu acho isso lindo, que o evangelho de Cristo Jesus é superior, pois forma o quê? Esse evangelho, né? Ele forma o quê? Forma o padrão pelo qual toda a lei se cumpre, aleluia, tornando-se a sã doutrina pela qual o homem consegue a sua o quê? Redenção.
Muito lindo, né? Muito lindo. E mais lindo é quando Paulo, nessa carta, glorifica o Senhor Jesus, né? Afinal, ele glorifica o Senhor que o tratou. De que forma Jesus tratou Paulo? Com grande misericórdia, com grande benevolência e o salvou, salvando, né? Paulo, vocês vão ver, Paulo refere-se a si mesmo. De que forma que ele se refere a si mesmo? Hã? Como o principal, né? Como sendo o principal, o pior dos pecadores, porque ele bem sabia que ele, né, devido à sua perseguição, ele perseguiu os cristãos, né? Naturalmente, antes de converter-se, antes que ele tivesse sido alcançado, né, pela graça de Deus. Ele foi um perseguidor, né? Até que ele teve um encontro com o próprio Jesus, né, lá no caminho de Damasco. E aí tudo mudou e ele acabou se tornando esse apóstolo, apóstolo dos gentios, né, que tanto Deus usou a vida dele, né? E hoje a carta dele chega até nós e nós estamos meditando, né, numa delas, que é a carta a Timóteo. Muito bem. Então, sabe o que ele declara a respeito de Jesus Cristo? Que Jesus, Cristo Jesus, pagou o alto preço pela redenção de todos, quem? De todos os homens. Ele pagou por todos, porque ele não faz acepção de pessoas, né? Deus ama a todos igualmente e quer que todos sejam salvos. Ainda mais, né? Ele ainda declara que Jesus é o único que mediador junto ao Pai. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Se eu não me enganei aqui, tá aí, né? Nessa referência, né? Olha o que Paulo continua, né? Olha o que ele diz. Que Paulo ensina, porque ele ensinava, ele aconselhava, ele exortava, né? E a gente vai se deliciando e aprendendo a cada dia mais, meditando nessa santa palavra. Sabe o que Paulo ensina? Agora, ele vai falar que é preciso orar, né, e adorar de forma correta. Então, nós vamos ver, a partir de agora, que forma correta é essa que Paulo estava se referindo, né? Bom, eu vou pedir a todos que estão aí ouvindo essa aula, né, que abram a sua Bíblia em 1 Timóteo, nessa carta, né? E nós vamos começar olhando lá de pertinho o capítulo 2, dos versos 9 e 10. Como eu já fiz até um apanhadozinho e vocês só vão acompanhar o que eu vou falar agora. Então, ele fala o quê? Olha, ele vai dizer, homens e mulheres, como eles devem se comportar durante a adoração. E referindo-se aos homens, olha que interessante, ele vai dizer assim, os homens, eles devem orar em todo lugar, né? Levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mas isso serve também para as mulheres. Nós podemos orar em todos os lugares, né? Levantando as nossas mãos santas, porque nós somos santos, porque somos separados, né? Separados do mundo, porque colocamos Deus em primeiro lugar. O mundo não coloca. O mundo, muitas vezes, as pessoas não querem nem saber, né? De Deus. Por isso nós somos considerados santos. Então, levantando mãos santas, as mulheres também, mas ele se referiu aos homens assim, e nós também não devemos guardar ira, nem discutir, nada disso. Ok. E quanto às mulheres? Olha as recomendações que Paulo fala, que como elas devem se comportar durante a adoração. Ó, vestindo-se modestamente, ou seja, sem muitas joias, sem muitas pérolas, né, adereços, enfim. Vestindo-se modestamente, com decência, né, e discrição. Agora ele termina assim, detentoras de boas obras. Também vale para os homens. Os homens também não têm que ter boas obras?
todos nós que temos Jesus, que seguimos a Jesus, né? Que somos servos desse Deus lindo que se entregou por nós, né? Nós procuramos, pelo menos, fazer boas obras, porque as obras seguem a fé, não é? Muito bem. A seguir, olha só, a seguir, Paulo enumera o quê? As qualificações, podem olhar aí na palavra de vocês, que está lá em 1 Timóteo, acho, capítulo 3, versos 2 a 9, anotei aqui, ainda bem. Ele vai falar sobre as qualificações necessárias a bispos e diáconos, né? Ou, em outras palavras, ele vai nos dizer, né, as qualidades que devem caracterizar a vida dos bispos e diáconos. E eu vou ler, juntinho com vocês, vocês me acompanham aí, se quiserem. Vamos lá? Então, capítulo 3, do 2 ao 9. Foi isso que eu falei. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Viram só quanta coisa boa? E eu enumerei aqui, eu acho que temos aqui por volta de 21 qualidades. Depois os irmãos aí vão contar quantas qualidades, né? Tanto os bispos quanto os diáconos devem ter. Muito interessante. Paulo, o que ele estava fazendo aqui? Ele estava exortando, né? Como as pessoas, né, deveriam o quê? Se comportar na casa de Deus. A casa de Deus, nós sabemos que é a igreja do Deus vivo, não é isso? Portanto, se é igreja, é coluna, é fundamento, né, da verdade. Pois, afinal, olha o que ele diz agora, que eu vou também ler com vocês. Pois, afinal, grande é o mistério da piedade. Falou isso. E vocês vão ver em Timóteo 3,16, nós vamos ler juntos, é belíssimo. Isso é o que eu vou ler, e vocês vão acompanhar no 1 Timóteo 3,16, é um poema. Não deixa de ser um poema, né? Com 3 pares de versos. E quando eu abri lá a nova Bíblia, né? Nova Bíblia, Revista Atualizada, de João Almeida, de 2017. É a Bíblia Nova Almeida Atualizada, é isso, de 2017. Lá fiz uma citação, se eu não estou aqui falhando a minha memória, eu acho que foi lá que eu li, sim, né? Que esse grande, que ele chama, né, de grande mistério da piedade, vai acabar representando olha que ele diz, o centro vai acabar sendo o centro de gravidade, né, da teologia de Timóteo, da carta ao Timóteo. Eu achei interessante quando ele falou, quer dizer, é o centro, né, da carta de estudo, e é tudo que nós cremos. Vamos ler? Timóteo 3,16, é um poema, é muito bonito, olha aqui. Ele diz assim, acharam?
Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, Paulo falando. Ó, Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. É lindo e é isso mesmo, né? Quando a gente sabe disso tudo, que Jesus foi manifestado, em corpo, ele nasceu, porque por um homem havia entrado o pecado no mundo, né? Então Deus fez com que por um homem, só que esse homem era santo, divino, né? Era 100% homem, 100% Deus. Ele, por um homem, deveria sair o pecado. Não havia um só justo aqui, né? Todos haviam pecado entre os homens, então o jeito que teve foi Deus Pai, né? Enviar o seu próprio filho por amor a nós, né? E ele morreu, eu já falei, por todos, sem acepção de pessoas. E a pessoa pode perguntar, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo, não precisa fazer sacrifício, ele não quer sacrifício, né? Nós precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Nos arrepender dos nossos pecados e aceitá-lo como no Senhor da nossa vida, né? Como nosso Salvador, entregando, abrindo, né, a porta do nosso coração e convidando a Jesus a entrar, e o Espírito Santo de Deus entra, e tudo passa a ter um novo sentido para nós, né? Uma nova vida, né? Agora já com o Espírito Santo em nós, com essa unção maravilhosa. Vamos dar continuidade aqui, né? Agora vamos para o capítulo 4. Nós estamos fazendo, né, um apanhado da carta. Nesse capítulo, Paulo, ele instruiu a Timóteo, veja bem, o que o Espírito Santo o havia revelado a respeito dos últimos tempos. Eu vou dar uma parada e eu vou perguntar agora a vocês, o que vocês entendem por últimos tempos? Eu respondo, é o período compreendido entre as primeira e segunda vindas de Cristo. A primeira já aconteceu, a segunda nós estamos aguardando. Ora, então nós estamos nos últimos tempos, que alguns chamam de últimos dias, e que corresponde ao tempo da graça, onde todos podem ser salvos mediante a graça de Deus. Aleluia, pela fé, né? A gente sabe. Não é? Mas a fé vem pelo ouvir, vem pelo falar, vem pelo ler a palavra de Deus, e a gente deve sempre pedir a Deus fé, que ele aumenta, né? Isso aí. Bom, e então lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, vamos ver os 3 primeiros versos. Eu vou ler. 4, os 3 primeiros versículos. Eu vou ler e vocês aí acompanhem em casa. E instruções a Timóteo sobre o que o Espírito Santo havia revelado. Olha, ele diz assim, ó, vê, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, ele diz aqui que nos últimos dias, alguns iriam abandonar a fé, né? Apostasia, né? Então, é isso aí que a gente tem visto, né? Nós estamos vivendo esses últimos dias. Quantos se desviam da fé verdadeira? Por isso que ele faz aquele paralelo, né? Que largo e espaçoso é o caminho em que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E estreito
é o caminho que conduz à vida eterna, à salvação, né? Infelizmente, embora ele tenha morrido por todos, são poucos que o reconhecem como o Salvador, o Senhor, que o reconhece tudo que Jesus fez, né? Por ele ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente, né? Para que pudéssemos ter a nossa redenção. Bom, então, vamos voltar aos falsos mestres. Esses falsos mestres, né, que aqui fala, ó, e seguirão espíritos enganadores. Acabei de ler. E doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência o quê? Escravizada, insensível, cauterizada, né? É isso aí. Então, esses falsos mestres, o que eu estava falando, estão a serviço de quem? Não é isso? Possuindo o que eu falei, a mente o quê? Escravizada e insensível mesmo, né? Cauterizada, né? Incapazes de discernir o bem do mal. Eles não conseguem mais, eles estão já assim, a serviço mesmo do mal. Infelizmente, alguns são que dão crédito a eles, né? Continuando, Paulo ainda dá conselhos para ajudar Timóteo, né, a cuidar das necessidades dos idosos, dos jovens, né, das viúvas, dos anciãos e também dos servos. Está mais lá para o capítulo 5, né? Capítulo 5, conselhos acerca de viúvas, livres, escravos, né? Para ele tratar adequadamente as viúvas. E eu convido vocês a lerem esse capítulo 5, que nem tão grande é, porque não dá para a gente ler tudo, vai ficar muito, muito extensa essa aula. E assim vocês vão ver quem deve ser considerada viúva, né? Com todos os ensinamentos que Paulo transmite, então. Dando continuidade, Paulo alerta, quer dizer, eu estou falando coisas mais importantes em detrimento de coisas menos importantes. Tudo bem? Paulo alerta em sua carta, olha só o que ele diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em Timóteo 6, verso 10. E ensina também ao seu filho na fé, a Timóteo, né? O que os santos, ou seja, o que nós precisamos fazer para alcançar a vida eterna. Né? Nós temos que ter a certeza que nosso nome está escrito no livro da vida, esse livro que um dia será aberto, né? E faremos parte, né, da glória de Deus, estaremos para sempre na vida eterna com Ele. Bom, dando continuidade, mas em suas recomendações finais, o que Paulo diz a Timóteo? Ele diz assim, agora vem o nosso verso-chave, né? Lá do início, presta atenção. Você, homem de Deus, fuja de tudo isso. A gente já sabe o que é isso, tudo isso, né? Já vou falar. E busca o quê? A justiça, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Está lá no 1 Timóteo 6, verso 11. Né, que é o nosso versículo-chave da lição de hoje. O que Paulo quis dizer? E você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, né, que eram, na realidade, heresias, né? E Paulo ainda exorta Timóteo assim, olha só, Timóteo, tome posse da vida, é lindo, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado, né? E fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de muitas testemunhas, ele fala isso. E aí, nós podemos, por paralelo, né, nos colocar agora no lugar de Timóteo.
É como se dissesse, olha aí, Marilene, tome posse, e aí cada um bota o seu nome, né? Da vida eterna para a qual você foi chamado, né? E fez, né? Boa confissão, espero que eu esteja fazendo, né? Boa confissão na presença de muitas testemunhas. Como é que a gente vai fazer boa confissão? Com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, com os nossos exemplos, os exemplos que nós deixamos para os filhos, para os netos, para os vizinhos. Não é isso? Com o coração cheio de amor, porque afinal, qual é a essência de Deus? Deus é amor. Né? Ele nos ama incondicionalmente. Nós recebemos esse amor e ficamos cheios dele. E nós só podemos dar aquilo que temos. Então, nós temos que fazer essa boa confissão, não é? Fazendo as boas obras, né? Só que obra não salva. A obra acompanha a fé. Quem tem fé não vai matar, não vai roubar, não vai desejar a mulher do próximo. Quem tem fé em Deus, lógico. Né? Então, as obras elas têm que acompanhar a fé. E nós já sabemos disso. Vamos dar continuidade aqui. E referindo-se a Jesus, sabe como é que Paulo chama Jesus? Sabe como é que ele se refere, aliás, a Jesus? Olha só, bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, glória a Deus, o único que é imortal. Ele já morreu e ressuscitou ao terceiro dia e agora não morre mais, ele é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, né? A glória de Deus, diz a palavra de Deus, que é superior à do sol, né? Não foi Paulo que viu parte da glória de Deus e ficou cego? Enfim, nenhum homem pode ver a Deus, né? O próprio Moisés, que quis ver a face de Deus, Deus disse, não, você não iria suportar nesse corpo que tem, você morreria. Então, Deus deixou ele vê-lo de costas, não foi isso? Então, a ele, dando continuidade ao que Paulo, né, se referiu, da forma que ele se referiu, né, a Jesus, ele diz, olha, a quem ninguém viu nem pode ver, né, a luz, e a ele sejam honra e poder para sempre. Amém, amém, glória a Deus. Estamos caminhando para o final, e ele ainda diz assim, Paulo a Timóteo, ele diz assim, ô Timóteo, faz o seguinte, fala aos ricos aí deste mundo, Paulo falando, né, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, para a esperança de vida eterna. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos à conclusão? A conclusão é a seguinte: falsas doutrinas ou heresias sempre estão ao derredor da igreja ou sempre irão surgir, não é verdade? Logo, o que é necessário? É necessário sabedoria para distingui-las, né? E coragem para combatê-las, assim como Paulo combateu, né? A igreja, ela precisa ser coluna, né, e fundamento da verdade, né? Tá lá em 1 Timóteo 3, verso 15. Assim, ela precisa o quê? Ela precisa pregar a sã doutrina do evangelho de Cristo. Tudo que não estiver aqui dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você ignora porque é heresia. Meus queridos, chegamos ao final de mais essa videoaula, espero que tenham gostado e que, acima de tudo, tenham, assim, aprendido, né, com a carta de Paulo a Timóteo e vamos pôr em prática, fazendo sempre as nossas boas obras, né, e acatando os conselhos de Paulo, que servem para nós. Fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima aula.